Olá a todos vocês, alunas, alunos da terceira série da Escola Parque. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do momento que vocês estão ouvindo ou estão tendo acesso a essa gravação. Tá? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Guerra Fria. Né? Como eu disse da última vez, eu não sei exatamente onde eu parei em todas as turmas, sei que não parei igual. Hoje a gente vai fazer um estudo, então, sobre a questão da guerra na Ásia, perdão, da Guerra Fria na Ásia, na primeira etapa, e para algumas turmas vai ser uma revisão, porque a gente vai falar principalmente de Guerra da Coreia, mas para outras, isso vai ser uma novidade. Tá bom? Vou dividir, compartilhar a tela aqui com vocês. Vocês devem estar então vendo isso nesse momento, aquele nosso PowerPoint que vocês têm acesso, né, pelo AVA da escola, lá no curso, não é isso? E então nós vamos trabalhar a questão da Ásia. Vocês reparem, Guerra da Indochina, nós vamos trabalhar como antecedente da Guerra do Vietnã. Revolução Chinesa, nós trabalharemos, é um dos últimos temas do ano, tá, no detalhamento. E Guerra da Coreia, o que a gente trabalha agora, nesse momento dessa gravação aqui. Mas antes de falar de Guerra da Coreia, dá uma reparada nas datas. Guerra da Indochina 45-54, Revolução Chinesa 45-49, ou seja, estão ocorrendo no mesmo momento. Isso, a Guerra da Indochina, ela é uma consequência da ocupação japonesa daquela península asiática, península da Indochina, é isso, Vietnã, Laos, Camboja, é isso, vamos ver se a gente tem aqui talvez no mapa da China, não, é aqui. Talvez você consiga ver o Vietnã, etc. e tal, no mapa asiático, mas de qualquer maneira, ali havia, antes da chegada dos japoneses, era uma colônia francesa. Os japoneses expulsaram os franceses, montou-se um movimento de resistência, principalmente no norte do que hoje é o Vietnã, contra a presença japonesa. Essa situação levou a que a guerrilha ajudasse, e nós vamos estudar isso com detalhe nos antecedentes da Guerra do Vietnã, a derrotar os japoneses na região. Só que quando terminou a guerra, os japoneses se retiraram, os franceses não aceitaram a declaração de independência do Vietnã. E, portanto, começou uma guerra entre a França e os membros de um movimento chamado Viet Minh, que era uma guerrilha de orientação comunista que existia na parte norte do Vietnã. Tá? Isso foi a Guerra da Indochina, que terminou com a derrota francesa. Já a Revolução Chinesa, ela é que está aí 45-54, ela é fruto de uma guerra civil que se iniciou na década de 20, quando houve a intervenção japonesa na China em 1937. Essa guerra civil ela teve uma trégua, tá? Para lutar contra os japoneses. Quando terminou a guerra, essa guerra civil retomou, principalmente ali no final de 45, início de 46, devido à impossibilidade de um acordo entre as partes. E terminou em outubro de 49 com a vitória da Revolução Comunista, com a vitória dos comunistas do Mao Zedong, que criaram então a República Popular da China. A liderança nacionalista se refugiou na ilha de Formosa, Taipei, Taiwan, tudo bem? E foi reconhecido pelos Estados Unidos e pelos países do bloco capitalista como sendo a verdadeira China e permanecia na ONU dessa maneira, enquanto a China popular não era reconhecida pelos países capitalistas e pela ONU, era reconhecida apenas pela União Soviética e pelos países do bloco socialista. Agora, o que isso tem a ver com a Guerra da Coreia? Reparem, nesse momento, se você perceber, a vitória da Revolução Comunista na China e a guerra contra os franceses, liderada por comunistas na parte norte do Vietnã, levava o governo norte-americano a interpretar, a entender que aquela área, a Ásia, aquele continente, perdão, era a nova área da expansão do comunismo soviético. Portanto, era ali que se tinha que se exercitar a política de contenção. A Coreia, ela entra, então agora vamos trabalhar a Guerra da Coreia, na seguinte situação. Tá? A Coreia era uma península que era
controlada pelo Império Japonês desde 1910. Tá? E, nesse sentido, os japoneses ocupavam o território. Quando, na reunião de Yalta, na Conferência de Yalta, Roosevelt e Stalin chegaram a um acordo que os soviéticos deslocariam tropas para ajudar os norte-americanos a acabar mais rapidamente com a guerra na Ásia. Reparem, a União Soviética tem fronteira com a Manchúria, que estava ocupada pelos japoneses desde 1931, e com a Coreia, aqui no cantinho, tudo bem, que era uma dependência japonesa desde 1910. Então, os exércitos soviéticos começaram a se concentrar nessa fronteira, tá, para preparar uma declaração de guerra. O que aconteceu no dia 7 de agosto de 1945, depois que a bomba de Hiroshima, no dia 6, no dia anterior, tinha sido lançada sobre a cidade japonesa do mesmo nome, a bomba de Hiroshima. Tá? Nesse sentido, tá, o que aconteceu foi que os soviéticos entraram pelo norte da Península da Coreia e avançaram até o paralelo, a altura do paralelo 38, enquanto as tropas norte-americanas elas vieram pelo sul e se encontraram com as soviéticas em torno ao paralelo 38, na altura do paralelo 38 graus norte. Ali confraternizaram, tudo bem, e por um acordo se retiraram-se as tropas de ocupação, na tentativa de criar um governo coreano. Só que foi deixado uma administração no norte, em Pyongyang, tá certo? Que, obviamente, indicada pelos soviéticos, e uma administração no sul, em Seul, indicada pelos norte-americanos. A ideia é que eles conversassem e realizassem eleições livres para a escolha de um único governo. Isso não aconteceu, devido ao crescimento das tensões da Guerra Fria, e foram se construindo, então, administrações separadas no norte e no sul. Ora, exatamente depois da vitória dos comunistas na China, em outubro de 49, os norte-coreanos, eles entenderam que poderiam militarmente conquistar a parte sul e unificar a Península da Coreia sob um regime comunista, incentivados particularmente pelo governo chinês. Iniciaram, em junho de 50, um ataque. Esse ataque levou-os até o exército norte-coreano, até aqui quase o sul, ao final, praticamente conquistando toda a península. Enquanto isso, quando o ataque começou, o governo norte-americano pediu uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança da ONU, que, sem a presença do representante soviético, que estava boicotando as reuniões do Conselho de Segurança, porque não aceitava a China nacionalista como membro da organização, queria que fosse a República Popular da China, né? O Conselho de Segurança, então, aprovou uma declaração acusando a Coreia do Norte de agressão e exigindo dos norte-coreanos uma retirada imediata das suas tropas do território sul-coreano. Como o governo da Coreia do Norte não atendeu, o Conselho de Segurança aprovou o envio de tropas em nome da ONU. E as tropas foram as tropas basicamente norte-americanas, que estavam localizadas no Japão, que era uma área de ocupação norte-americana, tá certo? E a partir daí, sob a liderança do general MacArthur, o mesmo que era, né, plenipotenciário no Japão, ele agora é o comandante das tropas que vão agir em nome da ONU. Ele entra em ação e aqui nessa segunda parte do mapa, a intervenção das tropas norte-americanas em nome da ONU empurra os norte-coreanos para o norte, chegando quase na fronteira chinesa. Ali o MacArthur faz uma ameaça de invadir o território chinês. O governo chinês, então, envia o que eles denominaram voluntários chineses, cerca de 300 mil voluntários chineses, que entram pela Coreia do Norte, tudo bem, e jogam os norte-americanos de volta aqui embaixo do paralelo 38. A partir daí, a frente de guerra, os norte-americanos conseguem estabilizá-la, é o último mapa, em torno do paralelo 38, tudo bem? E a partir daí não tem grandes modificações na frente de guerra. Uma tentativa de armistício foi realizada, uma conferência em Genebra, na Suíça, e o armistício foi assinado em julho de 53, pondo fim a essa guerra, estabelecendo a existência de duas Coreias. A
a área limítrofe, ou seja, os limites seriam dados por uma região em torno, próximo ao paralelo 38, tudo bem? E ao sul, um governo apoiado pelos norte-americanos, ao norte, um governo apoiado pelos soviéticos. A, a, até hoje existe o estado de beligerância, o estado de guerra entre as duas Coreias. Hoje o governo da Coreia do Norte faz todo um esforço militar de construção de mísseis de médio e até tentativa de longo alcance, tenta desenvolver um programa nuclear, não é isso? E se tornou uma ameaça para a região, embora, e aí é uma questão mais para geografia ou temas de mundo atual, tá? A questão com o governo Trump e o governo do Kim Jong está sendo razoavelmente, enfim, controlado, pelo menos no momento que se pode dizer é isso. Uma outra consequência da Guerra da Coreia, tá, foi a questão, foram duas consequências, uma para a política interna norte-americana e outra para a posição do governo norte-americano diante do Japão, uma mudança de posição. Hoje, nessa aula de agora, nós vamos trabalhar a repercussão interna aos Estados Unidos, o chamado macartismo. Tá? E aqui nós temos a questão do macartismo. Aqui temos a foto do senador McCarthy, um senador republicano do Congresso americano, e que ele, apoiado por setores extremamente conservadores da sociedade norte-americana, entendia que a ameaça comunista aos Estados Unidos era realmente expressiva e que havia uma forte infiltração comunista em vários setores da vida americana, inclusive particularmente no setor de produção cultural, rádio, televisão, cinema, etc. E aí começa toda uma ação desse comitê que ele presidia, chamado Comitê de Investigação de Atividades Anti-Americanas, tá, acusando pessoas de serem comunistas, o que levou a que alguns identificassem esse momento como um momento de caça às bruxas. Tá? Se vocês conseguirem ler o texto que está aí ao lado, tá, vocês vão ver que ele está falando o tempo todo, né, de que os vermelhos estão infiltrados, de que estão em toda parte, tem uma política mundialista, enfim. E nessa situação, com a vitória da Revolução Comunista na China e a guerra da Coreia, a ameaça parecia ser maior ainda, o desenvolvimento da arma nuclear soviética também. E, portanto, criou-se uma verdadeira situação de pavor, dentro do pânico dentro dos Estados Unidos, né, que durante vários anos foram marcados por essa ação de política interna bastante radicalizada desses setores conservadores. Claro que diversos setores da sociedade norte-americana que eram claramente anticomunistas, divergiam desse modelo de ação. O próprio presidente Truman considerava que o McCarthy e o seu modo de ação prejudicava a visão que o mundo tinha sobre a sociedade norte-americana como uma sociedade aberta e não uma sociedade de perseguição, tudo bem? E esse momento passou nos Estados Unidos, esse pânico foi ultrapassado com alguns acontecimentos. A morte de Stalin, isso, a própria finalização da Guerra da Coreia diminuíram a tensão e os excessos cometidos pelo Comitê de Investigação de Atividades Anti-Americanas. O próprio McCarthy foi, enfim, perdeu seu posto, não se reelegeu ao Senado quando tentou concorrer à eleição, porque foi acusado, em uma acusação, pelo menos naquele momento, aparentemente comprovada, de corrupção eleitoral, e o movimento, então, perdeu força, né, naquele instante. Eu citei na lista de filmes que eu passei para vocês, tá, um filme chamado Boa Noite, Boa Sorte, que eu acho bastante interessante. Um outro bastante interessante, mais leve, é um filme do Woody Allen, Testa de Ferro por Acaso, e temos também o Trumbo, que é mais recente, que fala um pouco desse momento. Tudo bem? Eu vou parar a aula da gente por aqui, tá certo? Espero que tenha sido útil para vocês, não é isso? E deixa eu voltar aqui. Tá? E me despeço, então. Na próxima aula a gente fala das repercussões dessa situação da Guerra da Coreia no Japão, da política norte-americana para o Japão.
tá? Que todos estejam bem, é isso o meu desejo, tá? Paz e saúde para todos. Tá? Obrigado.